Ben não estava indo muito bem na escola. Ele tinha apenas 11 anos e achava difícil entender o que o professor estava ensinando. Quando o professor anunciou os resultados da primeira prova, não foi uma boa notícia para Ben. Infelizmente, ele se saiu muito mal, e os outros alunos riram dele. Isso deixou Ben muito triste e envergonhado. Além de tudo, Ben tinha um pavio curto. Um dos colegas mais arrogantes não parava de provocá-lo no corredor. Ele não aguentou mais e se descontrolou, acertando o rapaz no rosto com o seu armário. O diretor chamou Sônia, a mãe de Ben, e disse que o outro garoto teve que levar 5 pontos por causa das ações de Ben. O diretor também mencionou que as notas de Ben estavam muito ruins e que era improvável que ele conseguisse terminar a escola. A mãe ficou muito chateada por seu filho e disse a Ben que, com essas notas, ele poderia acabar limpando o chão de uma fábrica, assim como ela. Sônia decidiu apoiar o aprendizado de seu filho e percebeu que a visão de Ben havia piorado no último ano. Ela saiu e comprou óculos para ajudá-lo a enxergar melhor. Além disso, ela notou que Ben tinha dificuldade em imaginar coisas, então ela dedicou algum tempo para ensiná-lo a ser mais criativo. Ela lhe proporcionou exercícios e atividades para melhorar suas habilidades de imaginação. Gradualmente, os esforços de Sônia começaram a dar frutos, e as notas de Ben começaram a melhorar. Nesse mesmo período, Sônia estava sofrendo de depressão grave. Em um domingo, ela disse a Ben e a seu irmão mais velho, Curtis, para irem ao serviço na igreja sem ela. Em um sermão na igreja, pela primeira vez em sua vida, Ben se imaginou no papel de médico. Após a igreja, eles voltaram correndo para casa, e Ben contou animado para sua mãe que finalmente sua imaginação estava funcionando e que sonhava em se tornar um médico. A mãe respondeu com um sorriso, dizendo que seu filho poderia se tornar quem ele quisesse, bastava usar a imaginação e ter um desejo forte. Sônia estava se sentindo cada vez mais triste e desesperançosa, e sua condição estava piorando com o tempo. Ela sentia como se uma nuvem escura pairasse sobre ela e estivesse lentamente tomando conta de sua mente e emoções. Isso a fazia se sentir presa e impotente, como se não tivesse controle sobre seus próprios pensamentos e sentimentos. Apesar de seus esforços para lutar contra isso, sua depressão parecia estar ficando mais forte e avassaladora, fazendo-a sentir como se estivesse se perdendo na escuridão. Para buscar ajuda para sua depressão em piora, Sônia decidiu visitar uma clínica psiquiátrica. Durante sua visita, ela se abriu sobre suas lutas que começaram 5 anos atrás, quando seu marido a deixou e seus filhos pequenos sem aviso prévio. O abandono repentino deixou Sônia se sentindo magoada, traída e sobrecarregada com a responsabilidade de criar seus filhos sozinha. Com o tempo, o peso dessa situação difícil afetou sua saúde mental, levando à intensificação de sua depressão. Compartilhando sua história com os profissionais da clínica, Sônia esperava encontrar apoio e orientação para lidar com seu trauma passado e gerenciar sua depressão de maneira saudável. Sônia mal conseguia ganhar a vida agora, pois não conseguia nem ler, embora escondesse esse fato de seus filhos. Para proporcionar a ela um tratamento mais intensivo, um psiquiatra sugeriu que Sônia permaneceu na clínica por algumas semanas. Ela entendia a importância de obter a ajuda necessária para superar sua depressão, mas também estava preocupada em deixar seus filhos para trás e aliviar suas preocupações. Ela explicou aos filhos que ficaria no hospital por um curto período e os instruiu a focar na aprendizagem da tabuada de multiplicação enquanto ela estivesse ausente. Há poucos dias após Sônia ter feito o check-in na clínica, ela recebeu uma carta de seu filho Ben. A carta estava repleta de erros, mas estava claro que ele estava escrevendo para ela porque estava entediado e sentia saudades. Na carta, Ben prometeu estudar mais, o que deixou Sônia tanto feliz quanto triste. Por um lado, ela estava orgulhosa de seu filho por reconhecer a importância da educação e assumir a responsabilidade por seu próprio aprendizado. Por outro lado, ler a carta enquanto estava no hospital a deixou emocional e com saudades de seus filhos. Após a alta do hospital, Ben voltou para casa animado para compartilhar boas notícias com sua mãe. Ele havia tirado uma boa nota em uma prova para a qual havia estudado muito, e mal podia esperar para mostrar à sua mãe. Sônia ficou radiante ao ver que o esforço de seu filho estava dando resultados e o abraçou calorosamente. Ela estava orgulhosa de Ben por se esforçar para melhorar suas notas e se sentia grata por ter um filho tão dedicado e apoiador.
O sucesso de Ben na escola trouxe esperança para Sônia, lembrando-a de que o progresso e a felicidade eram possíveis mesmo diante de circunstâncias difíceis. Sônia sentiu um renovado senso de propósito na vida e decidiu tomar uma atitude. Ela arrumou um emprego como governanta para um homem que tinha paixão por leitura e uma vasta coleção de livros em sua biblioteca em casa. Após voltar para a casa de seu novo emprego, Sônia notou que seus filhos estavam assistindo à TV como de costume. No entanto, em vez de deixá-los continuar com sua rotina, Sônia sentiu frustração e decidiu fazer uma mudança. Ela desligou a TV e anunciou que, a partir daquele dia, seus filhos só poderiam assistir a 2 programas de TV por semana, depois de terem terminado toda a lição de casa. Sônia reconheceu a importância de estabelecer limites e incentivar seus filhos a priorizar sua educação e responsabilidades. Ela esperava que essa nova regra ajudasse seus filhos a desenvolver hábitos e interesses mais saudáveis. Sônia também estabeleceu uma nova regra de que seus filhos deveriam ler 2 livros cada e dar a ela um resumo do que aprenderam com os livros. Embora seus filhos não estivessem entusiasmados com essas novas regras, eles as seguiram mesmo assim e foram à biblioteca buscar seus primeiros livros. Para surpresa deles, descobriram que a leitura podia ser realmente agradável e começaram a preferir assistir a programas de perguntas na TV em vez de entretenimento vazio. O novo interesse dos meninos pela leitura teve um impacto positivo em seu desempenho acadêmico. Um dia, durante uma aula, o professor mostrou aos alunos uma pedra negra e perguntou se alguém sabia o que era. Para surpresa da turma, apenas Ben foi capaz de identificá-la corretamente como obsidiana e até explicou sua origem. O professor ficou impressionado com o conhecimento e a curiosidade de Ben. O professor estava tão impressionado com o conhecimento de Ben e sua paixão recém-descoberta pelo aprendizado que decidiu falar com ele em particular após a aula. O professor estava confiante de que Ben havia desbloqueado um novo mundo de conhecimento e que isso o ajudaria a atingir seu pleno potencial na vida. Nas semanas seguintes, a dedicação de Ben à leitura e ao aprendizado começou a render frutos. Ele se tornou o melhor aluno da escola quando se tratava de pronunciar e soletrar palavras complexas e longas, para a surpresa de seu professor. O diretor pessoalmente concedeu a Ben seu diploma. E sua mãe e irmão estavam extremamente orgulhosos dele. Tudo parecia perfeito até que um dos professores estragou o momento. No palco, ela mencionou que quando Ben chegou à escola, ele havia tido dificuldades acadêmicas e recebido notas ruins. A professora também mencionou que Ben era um estudante negro criado por uma mãe solteira. Este comentário da professora não era necessário e tirou o brilho das realizações de Ben. Parecia implicar que seu sucesso era inesperado devido ao seu histórico, em vez de reconhecer o árduo trabalho e a dedicação que Ben havia colocado para melhorar a si mesmo. O desempenho do Ben é realmente bom, sabia? Outras crianças são preguiçosas às vezes. Se trabalhassem mais, também teriam notas muito melhores, disse a professora. Os comentários da professora sobre o histórico e as dificuldades anteriores de Ben não eram apenas desnecessários, mas também injustos. Eles implicavam que o sucesso de Ben era inteiramente devido à sua raça e situação familiar, em vez de seu árduo trabalho e dedicação. A declaração da professora de que Ben era o melhor da escola porque os outros estudantes eram preguiçosos e não queriam trabalhar duro tirou o mérito das conquistas de Ben. Isso arruinou o momento para Ben e sua mãe Sônia, que haviam trabalhado duro para ajudar seu filho a ter sucesso. Foi um final decepcionante e frustrante para uma ocasião que, de outra forma, deveria ter sido alegre. O tempo passou, e Sônia finalmente economizou dinheiro suficiente para comprar uma casa agradável para sua família. Ben e Curtis mudaram de escola para uma onde havia muitas crianças negras. Ben sofreu provocação de alguns dos outros alunos, mas ele respondeu na mesma moeda e fez um novo amigo chamado Joe. E conheceu uma garota chamada Candy, que também era estudante lá. Eles começaram a namorar, e após se conhecerem melhor, Ben teve dificuldades para acompanhar o trabalho em uma universidade tão sofisticada. Ele compartilhou suas preocupações com Candy, que sugeriu que ele tentasse estudar por conta própria. Ben seguiu o conselho dela e passou muito tempo lendo e estudando. Para sua surpresa, ele era realmente bom nisso e se tornou um dos melhores alunos de sua turma. Depois de terminar o ensino médio, Ben foi para a Universidade de Yale porque se saíra muito bem na escola. Ele recebeu uma bolsa do governo para ajudar a pagar seus estudos.
Enquanto estava em Yale, ele conheceu uma garota chamada Candy, que também era estudante lá. Eles começaram a namorar, e após se conhecerem melhor, Ben teve dificuldades para acompanhar o trabalho em uma universidade tão sofisticada. Ele compartilhou suas preocupações com Candy, que sugeriu que ele tentasse estudar por conta própria. Ben seguiu o conselho dela e passou muito tempo lendo e estudando. Para sua surpresa, ele era realmente bom nisso e se tornou um dos melhores alunos de sua turma. Ben se saiu muito bem na escola e conseguiu uma bolsa do governo para ajudar a pagar seus estudos em Yale. Lá, ele conheceu uma garota chamada Candy, que também era estudante. Eles começaram a namorar depois de se conhecerem. No entanto, Ben enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo dos estudos em uma universidade tão renomada. Ele compartilhou essa preocupação com Candy, que sugeriu que ele tentasse estudar por conta própria. Ben seguiu seu conselho e passou muito tempo lendo e estudando, revelando-se um dos melhores alunos de sua turma. Em uma aula em que o professor falava sobre o cérebro, uma parte incrível do corpo humano, Ben estava ouvindo e, de repente, teve uma epifania. Ele percebeu que queria se tornar um neurocirurgião e sentiu-se inspirado e empolgado com a ideia de trabalhar com um órgão tão fascinante e ajudar pessoas com problemas cerebrais. A partir desse momento, Ben sabia qual era seu propósito na vida e começou a dar os passos necessários para alcançar seu objetivo. Após algum tempo, em 1976, Ben conseguiu um lugar na Johns Hopkins, um lugar muito conhecido nos Estados Unidos especializado em neurocirurgia. Muitas pessoas almejavam fazer estágio lá, mas apenas 2 a cada 100 candidatos eram selecionados. Ben afirmou que realmente desejava praticar lá, destacando a maravilha do cérebro e como ele era como um milagre, o que o motivou a estudar neurocirurgia. Ele também mencionou seu amor pela música clássica. Finalmente, o comitê de admissão se convenceu e o aceitou. Quando Ben começou no departamento, o médico-chefe do departamento não pensava muito dele e o instruiu a fazer o que lhe fosse dito sem questionar. Certo dia, um paciente foi levado às pressas ao hospital com uma grave lesão na cabeça causada por um golpe de taco. Todos os outros médicos estavam em uma conferência, deixando Ben diante de uma decisão difícil. Ele optou por realizar uma cirurgia de emergência para salvar a vida do paciente, mesmo que fosse arriscado e pudesse prejudicar sua carreira. Apesar da pressão e do estresse, Ben permaneceu focado e utilizou todo o seu conhecimento e habilidade para salvar a vida do paciente. Felizmente, a operação realizada por Ben foi um sucesso, e a vida do paciente foi salva. Quando o médico-chefe retornou e soube do que havia acontecido, chamou Ben para seu escritório e agradeceu por tomar a decisão correta na situação crítica. O chefe do departamento reconheceu o talento e a coragem de Ben e percebeu que o havia subestimado anteriormente. A partir desse dia, Ben passou a receber mais responsabilidades e confiança dentro do departamento, e sua carreira como neurocirurgião em ascensão começou a florescer. Ben se tornou o chefe do departamento de neurocirurgia pediátrica do Hospital Johns Hopkins. 10 anos depois, um casal levou sua filha ao hospital porque ela tinha convulsões 100 vezes por dia e não conseguia sair da cama. Muitos médicos haviam tentado ajudá-la, mas nenhum deles havia tido sucesso. Após examinar a paciente, Ben percebeu que a única maneira de salvá-la era remover um dos hemisférios de seu cérebro. Ele explicou aos pais da garota que nunca tinha feito esse tipo de cirurgia antes, mas era a única esperança deles. Se desse certo, o cérebro da menina seria capaz de se curar rapidamente, embora houvesse um grande risco de que ela perdesse a capacidade de mover-se ou falar de um lado do corpo. Os pais concordaram em prosseguir com a cirurgia. Alguns dias depois, Ben realizou uma operação muito complexa que durou várias horas. Todos aguardavam ansiosamente o despertar da garota para verificar como ela estava. Quando finalmente abriu os olhos, ela conseguia falar e chamar por seus pais, trazendo lágrimas de felicidade aos olhos de todos. Foi um momento muito emocionante, e todos sentiram um grande alívio por o procedimento ter sido bem-sucedido. A garota ainda tinha muito a percorrer em seu processo de recuperação, mas suas chances de levar uma vida normal haviam melhorado consideravelmente graças à habilidade e experiência de Ben. A operação bem-sucedida chamou a atenção de numerosos repórteres, que vieram ao hospital para entrevistar o novo neurocirurgião que havia realizado um verdadeiro milagre.
A técnica de remoção de um dos hemisférios cerebrais para convulsões frequentes se tornou amplamente aceita, e Ben realizou centenas de tais operações a partir desse momento. Ben estava felizmente casado com sua esposa, Candy, e em breve o casal esperava gêmeos. Infelizmente, em um dia sombrio, Candy teve um aborto espontâneo e ambos os bebês faleceram, e Ben nada pôde fazer para ajudá-los. Ele permaneceu ao lado da cama de sua esposa por horas, até que ela recobrasse a consciência. Candy agradeceu a seu marido pelo apoio e pediu a ele que retornasse ao trabalho, pois dezenas de crianças aguardavam cirurgias, e somente um profissional experiente poderia salvá-las. O médico voltou ao trabalho e, em casa, chorou silenciosamente sua perda. Sua mãe apoiou Ben e disse que estava muito orgulhosa de seu filho, pois graças aos seus esforços, muitas famílias finalmente encontraram a felicidade. Em 1987, Ben chegou à Alemanha Ocidental, onde enfrentou o caso mais difícil de sua carreira, que não havia sido aceito por nenhum neurocirurgião do mundo. Gêmeos unidos pela parte de trás da cabeça estavam condenados a permanecer na cama para sempre, a menos que fossem separados. No entanto, ambos os gêmeos nunca haviam sobrevivido a tais operações. O principal perigo durante a operação era o sangramento, o que levaria à morte de um dos bebês. Por 4 meses, Ben pensou em como salvar ambos os gêmeos até finalmente encontrar uma solução. Os pais trouxeram os gêmeos para o Hospital Johns Hopkins, e após muitas horas de preparação, 50 médicos e enfermeiros se reuniram na sala de cirurgia, onde todos sabiam exatamente o que fazer e quando, uma vez que o menor erro poderia levar a uma tragédia. Finalmente, às 7 da manhã, os cirurgiões iniciaram a operação. Primeiramente, os corações dos gêmeos foram parados para que não sangrassem até a morte. Em seguida, os bebês foram separados um do outro, e seus vasos sanguíneos foram reformulados. Ben tinha apenas 1 hora enquanto o cérebro ainda estava funcionando, mas o médico estava lidando com sucesso com a tarefa mais difícil. A operação durou 22 horas, após o que um cansado Ben saiu para falar com os pais dos gêmeos e felizmente anunciou que tudo correu bem. Os gêmeos retornaram à Alemanha com seus pais e vivem felizes lá até hoje. Desde então, Ben Carson realizou com sucesso mais 5 cirurgias incríveis como essa. Juntamente com sua esposa, Candy, eles estabeleceram um fundo para os melhores estudantes, graças ao qual milhares de vidas infantis foram salvas.